Muito bem, pessoal, começando agora esse vídeo para vocês a respeito de como entrar na BIOS e como configurar o boot. Então a gente vai passar uma sequência de várias setups, vários BIOS, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente sempre, que você tem que fazer, é você ter aqui o pendrive, né, o pendrive tools conectado na USB. É importante que você conecte nas USBs da parte de trás, tá? E de preferência nessa USB de cima, tá? Se possível, você conectar nessa USB de cima. Porque algumas placas-mães não possuem USB 1.0 embaixo e a 2.0 em cima. Essa aqui é a primeira USB deles, tá? Então geralmente ela tem a tendência de ser mais rápida e nunca tente dar boot por pendrive com o pendrive conectado na USB na frente, tá? Porque lá na frente a taxa de transferência de arquivos é muito mais lenta das USBs. Então aqui é muito mais rápido, beleza? Então só fica a dica aí. Para todos os modelos, toda hora que você for dar boot, o pendrive tem que estar conectado antes de você ligar a máquina, tá vendo? A máquina está desligada, eu conectei o pendrive e agora eu vou ligar ela para fazer a configuração. Muito bem, pessoal, liguei o PC, a máquina demora um pouquinho para exibir a tela. Eu vou dar um pause break aqui, vou pausar a tela para você, pressionei aqui a tecla pause, para estar mostrando para você aqui, essa é a tela de post que eu falei no vídeo anterior. Né, que eu mostrei no quadro aí para vocês no vídeo anterior. Essa tela de post, ela está mostrando para mim a tela mesmo, não mostra nenhuma marca, tá vendo? Não tem a marca da placa-mãe, apesar dessa placa-mãe, se eu não me engano, ser uma ASRock, ela não está mostrando a tela original mesmo de post. E aqui você tem as informações. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que as informações podem aparecer no rodapé ou podem aparecer aqui em cima. Então a gente já pega o nosso primeiro exemplo, a informação aqui em cima. Então a gente tem aqui, ó, pressione F2 ou delete para rodar o setup. Pressione F6 para entrar no Flash, né? Flash é uma função de atualização de BIOS, né? Que a gente não vai poder estar passando para vocês aqui, por falta de tempo, né? E é uma coisa mais avançada um pouquinho. E aqui é o que a gente está procurando também, que é o F11 para acessar o boot menu, certo? Então essas são as informações aqui bem importantes que a gente está acessando. Então a primeira coisa que você vai estar fazendo eu vou acessar o boot menu para você ver como é que é. O pendrive já está conectado, então eu vou apertar aqui o F11, certo? Só que eu vou reiniciar a máquina para você ver como é que a gente tem que fazer na prática mesmo. Para reiniciar, uma dica aqui, para você não ter que apertar o botão de reset, você aperta Ctrl, Alt e aperta o Delete uma vez. E agora eu vou ficar apertando o F11, que é o boot menu, pelo que eu já vi ali na minha tela de post. Tá vendo? Eu vou apertando várias vezes, ó, já apareceu ali Boot Selection, mudou. E agora apareceu aqui o meu boot menu. Tá vendo? Esse aqui é o meu menuzinho de boot, onde eu posso escolher com o meu teclado se eu quero dar boot pelo pendrive, pela USB aqui, né, no caso é o pendrive tools, USB SanDisk, ou se eu quero dar boot pelo HD, certo? Então aqui eu posso escolher pendrive ou o HD, certo? Eu vou reiniciar a máquina agora e vou acessar o setup. Então o setup a gente tinha visto ali na tela de post que é delete ou F2. Então eu vou apertar delete várias vezes e agora eu vou estar acessando o setup. Então aqui no setup, esse tipo de setup aqui, eu vou vir aqui na guia boot, com a tecla para o lado, vou vir aqui e eu tenho aqui as opções de boot que eu posso escolher. Então olha só, é mais ou menos como eu desenhei no quadro para vocês lá. A gente tem a primeira função de boot como HD, segunda função de boot como leitor de CD e a terceira função de boot aí como o nosso pendrive tools aqui, que é o USB SanDisk Crossblade. Então se eu não tivesse a função do boot menu lá, eu poderia vir aqui e fazer a alteração da configuração aqui para iniciar um processo de instalação. Então vamos fazer aqui. Eu vou alterar. Você tem que olhar sempre no cantinho aqui que vai ter um help de como você pode mudar as funções. Então muda um pouco de uma BIOS para outra. Então vale a pena você sempre estar buscando ali. Então nessa aqui, como está especificado ali, ó, Change Options é o mais e o menos. Então eu vou apertar aqui o menos e o que aconteceu? O meu HD desceu e o meu pendrive lá subiu, tá vendo? Então agora o meu HD está em segundo, o meu leitor de CD ou unidade de DVD está em primeiro, beleza? Aqui a gente tem uma função importante também do boot a respeito, aqui ó, se você vir aqui em USB Drives e der um Enter aqui, nessa opção aqui, se você tivesse dois pendrives conectados, ele ia aparecer os dois aqui, aí você tem que colocar o pendrive tools em primeiro. Então tem que tomar cuidado, às vezes sem querer você deixa dois pendrives conectados lá na máquina, e você não sabe porque não está conseguindo dar boot, é por causa disso. São algumas BIOS que tem essa função, tá? Então agora eu já alterei aqui, beleza? Agora eu vou lá no Exit
lá no cantinho, com a flecha para o lado aqui, Save Changes e Exit, ou eu posso apertar o F10, tá? Como está aqui, o F10 é meio que padrão, e aí eu já dou um Enter aqui e um OK. A máquina vai reiniciar e já vai dar o boot aí pelo Pendrive Tools. Muito bem, tá aí, gente. Aí o boot pelo Pendrive Tools. Aqui, só para observaçãozinha rápida, aquela função que eu tinha falado para vocês, ó, continuar a instalação do Windows 7, que ele vai inicializar pelo HD, no caso, né? Que eu tinha falado para vocês no vídeo passado. Uma função do Pendrive Tools aqui no Pendrive Tools com Windows 7, ela tem esse termo. Bom, gente, com isso, agora a gente já viu nesse tipo de BIOS, nesse tipo de setup, eu vou estar mostrando para vocês já na sequência um outro tipo também de BIOS e de setup. Setup aqui já é um pouco diferente, você pode observar, tá? Mas a função de boot sempre vai ter, beleza? Se você não está encontrando, procura porque você vai achar, porque todo computador tem. Vamos aqui na opção avançado, né? Configurações avançadas da BIOS, nessa segunda opção aqui já. Dando Enter aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, First, Second, Third ou Password Check. Que é aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro dispositivo de boot. O primeiro está como flop. Flop é drive de disquete, tá, gente? Então hoje ninguém mais usa drive de disquete. Então para mim fazer uma alteração, eu vou dar um Enter, né? Eu posso apertar aqui, ó, mais ou menos, né? Como tem aqui, ó. Enter para selecionar ou mais ou menos e Page Up, Page Down para estar alterando o valor. Então vou dar um Enter aqui e vou escolher, vamos ver a opção que ele me dá aqui, ó, USB HD, certo? Por quê? Porque o pendrive, o nosso pendrive, ele é reconhecido como um HD USB. Então sempre for um pendrive de boot, por ele inicializar um sistema operacional, o ideal é que você tenha ele como um HD USB. Em segundo plano, como essa BIOS é um pouquinho diferente, eu gosto de fazer assim, eu gosto de deixar como HD USB em primeiro e o USB CD-ROM em segundo. Porque se a BIOS não reconhecer o Pendrive Tools como um HD USB, ela pode reconhecer o Pendrive Tools como um CD-ROM USB. E aí em terceiro eu ponho um HD, que é o nosso HD normal, que é o Hard Disk. Certo? Então aqui é basicamente isso daí. Aqui tem a opção, nessa primeira opção aqui, Hard Disk Boot Priority. Algumas funções que a gente tem ali. Tudo bem, pessoal? Então, nessa primeira opção aqui, você tem que dar uma observada, dar um Enter aqui, porque se ele detectou o teu pendrive como um HD USB, ele vai ter que aparecer aqui. Aí pode ser que aqui esteja o teu HD em segundo, ou né, o pendrive não esteja em primeiro, aqui esteja algum outro dispositivo. Então é ideal que você dê um Enter aqui só para verificar se o HD USB, no caso o pendrive, está em primeiro. Não é o nosso caso aqui. Beleza, então agora é só apertar um ESC. Lembrando que essa BIOS aqui é uma BIOS de um PC um pouco mais antigo, que a gente fez questão de pegar para poder mostrar para vocês, né, se você tiver um PC um pouco mais antigo. Na verdade esse é bem antiguinho até, mas a gente não sabe, né, que tipo de PC, nem você sabe que tipo de PC você vai pegar para formatar. Então assim a gente consegue abranger. Vamos dar um F10 aqui para salvar. O atalho do F10 mantém. Ou eu poderia ir ali também no setup, aqui nessa função aqui, Save e Exit, tá? Y para salvar e um Enter. Ele vai reiniciar automaticamente. Muito bem, e aí a gente está já no nosso menu de boot do Pendrive Tools. Beleza, gente? Vamos então agora para outro PC. Lembrando que esse PC aqui não tem um menu de boot igual aquela outra PC que eu passei anteriormente. Esse aqui só acessando o setup mesmo. Então vamos desligar ele aqui e vamos trocar para um próximo PC. Ok, mais um PC aqui. Vamos entrar no setup. Opa, passou rápido, vamos reiniciar. Não deu tempo nem de eu ver. Vamos lá. Esse aqui é F10. Vamos reiniciar ele aqui. Esse aqui é F10 Delete, tá? Vamos ver o último menu. Ok? Então, deixa eu só reiniciar para ficar mais. Essa aqui tem um boot bem rápido. Vou pausar para vocês observarem com calma, tá? Bom, gente, olha aqui a pegadinha desse tipo de BIOS. De cara, ele não aparece aqui a tecla que você tem que apertar para acessar o setup. Ele só aparece o F11 for BBS Pop-up, que no caso é o boot menu, certo? Mas se você reiniciar a máquina, né, Ctrl Alt Delete,
e ficar pressionando delete várias vezes, ele acessa o setup. Tá? Então vale a pena você saber aí as teclas de atalho. Ó, a gente tem aqui, está acessando o setup. Vale a pena você saber as teclas de atalho padrão. Delete, F2, ESC, certo? Em algumas máquinas pode ser aí um F8, mas é mais difícil. O F8 e o F11 são teclas de boot, tá? Geralmente vai ser o delete, o ESC ou o F2, tá? Algumas pode ser o F1 também, né? Mas é bem pouco utilizado. Bom, vamos aqui na opção avançada. Ó, ok, navegando no menu, são menu de 2 colunas, Advanced Setup. A gente já tem aqui, ó, as opções de boot, ok? Primeiro, segundo e terceiro. Vamos dar um Enter aqui. Olha só, nesse tipo de boot, ele não apareceu para mim, mesmo o pendrive estando conectado ali, ele não apareceu o pendrive aqui, a opção do USB. Eu dei um Enter e não apareceu. Aqui em segundo ele também não me deu a opção. Esse ST380 é o modelo do meu HD, tá? Que é o HD. Então CD, HD e o terceiro tipo de boot está desativado. Então como é que eu vou conseguir identificar? Esse setup ele tem essas 3 opções aqui embaixo, ó. Hard Disk Drives, Removable Drives, CD/DVD Drives. Então eu vou dar um Enter aqui, você pode ver que tem essa flechinha do lado, significa que é um submenu. Então eu vou dar um Enter aqui. E aqui já no Hard Disk Drive, lembra que lá no outro setup eu mostrei para você que o pendrive tools pode ser reconhecido como um HD. E é o que aconteceu aqui, Hard Disk é HD, tá? Por isso a sigla. E ele identificou aqui, ó, primeiro o HD e segundo o SanDisk Crossblade, que é o pendrive tools, que está como secundário. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar essa ordem aqui. Eu vou colocar o pendrive em primeiro. Então, para mim, ao fazer a alteração desse valor, eu vou utilizar aqui o mais ou o menos, como está especificado ali. Então, vamos lá. Colocar aqui menos. Ó, apertei menos, ó. Então ele desativa, aperto de novo, SanDisk. E aqui em segundo eu vou colocar aqui o HD, que é o ST380. Nessa máquina, né? Então agora deu um ESC. E aí o que eu vou fazer agora? Você pode observar que aqui já me deu a opção de SanDisk Crusader Blade, só que ele está como segundo, tá vendo? Como segundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em primeiro, vou dar um Enter, e agora apareceu o pendrive aqui para mim configurar o boot como primeiro. O segundo eu vou deixar como CD-ROM e o terceiro eu posso deixar desativado mesmo. Certo? Por quê? O que vai acontecer? Quando eu tirar o pendrive, depois que eu terminar todo o processo de formatação, eu tirar o pendrive e eu ligar a máquina, em vez de ele inicializar pelo pendrive, ele vai inicializar automaticamente pelo HD. Porque o HD está aqui, ó, o HD é como se fosse um segundo drive. Então quando não tiver mais o pendrive, o HD vai ser o primeiro e vai ir para o lugar do pendrive. Automaticamente, não vamos precisar nem alterar depois a configuração. Feito isso, vou dar um ESC. Agora para salvar isso aí é o F10. Dá um Enter. E agora vai dar boot pelo pendrive já, né, pelo pendrive tools. Lembrando que essa máquina também tem menu de boot, que eu já vou mostrar para você. Ok, já estamos aqui no menu de boot do Pendrive Tools. E agora eu vou mostrar para você o menu de boot da máquina, né? Não do pendrive, o menu de boot da máquina. Que nesse caso é apertando o F11. F11 várias vezes, ó. E aí ele me dá aqui, ó, o menu de boot para me escolher. Se eu quero dar boot pelo pendrive, SanDisk Crossblade, ou se eu quero dar boot pelo HD da máquina mesmo. Então aí você vai escolher aqui o SanDisk, que é o Pendrive Tools, e vai dar um Enter. E aí pronto. Agora a máquina vai inicializar também pelo Pendrive Tools. Então o ideal sempre que você puder acessar o menu de boot através da tecla de atalho F11 aí no caso, ou F8. Bom, gente, vamos passar para a próxima máquina. Ok, pessoal, então esse notebook da Samsung, ele se acessa o setup dele através da tecla F2. É muito rápido a tela de pouso, então praticamente você tem que ligar e já ficar pressionando várias vezes aqui o F2 no teclado. Eu conectei esse teclado USB para estar facilitando, vocês poderem enxergar, né, para poder facilitar na gravação, como é que a gente está navegando.
Muito bem. Então aqui você vai vir na guia de boot, você vai alterar a opção chamada Boot Device Priority, certo? Vai dar um Enter aqui e aqui você tem que organizar a ordem de boot. Como é que você vai fazer a alteração? Está especificado ali no cantinho ali, ó, né? F6 ou F5. Muito bem. Então você vai alterar através do F6 ou do F5. Já está, na verdade, a gente já tem aqui o SanDisk USB HDD como primeiro. Então eu vou deixar assim e eu vou deixar aqui o nosso HD SATA, que é o HD da máquina, como segundo. Beleza? Então aqui agora a ordem de boot está certa, vou dar um ESC. Feito isso, é importante você, aqui nesse setup de notebooks, principalmente desse da Samsung, tem essa opção chamada Legacy USB Support, mas que eu falo no outro vídeo, que ela tem que estar como Enable. E essa opção do UEFI Boot, que é para rodar o Windows 8, ela tem que estar como desativada. Ideal que ela esteja como desativada para você poder instalar um Windows 7, tá? No mais, basicamente nesse setup específico não tem mais o que a gente mexer. Feito isso, você vai aqui no Save e Exit, vai dar um Enter, ou você pode apertar o F10 e vai dar um Enter de novo e pronto. Agora ele vai dar boot pelo pendrive. Ok, a gente já estamos aí no menu do Pendrive Tools, certo? Você viu que ali na tela de posto, se você observou, bem rápido passou, esse notebook ele tem uma tecla de atalho chamada F4, que é uma tecla de recuperação. Tá? Alguns notebooks têm essa tecla, que ele busca um sistema de recuperação da própria Samsung. Tá? Mas não é o menu de boot, não é nada que a gente vai utilizar. Bom, aqui você já está no menu do Pendrive Tools, então com isso está configurado. Depois você vai iniciar aqui um processo de instalação do Windows 7, quero iniciar a instalação do Windows 7 e pronto. Bom, vamos então para o próximo vídeo com outro tipo de setup aqui para estar passando para vocês de notebook também. Muito bem, gente, agora vou passar para vocês aqui com outro notebook, um notebook da Sony, para você estar visualizando. Para acessar o setup dessa máquina é no F2, tá? Então vou reiniciá-la aqui, Ctrl Alt Delete. Ó, F2. A maioria dos notebooks está F2 ou ESC. Nos notebooks geralmente é F2 ou ESC, tá? Esse notebook da Sony tem um setup bem parecido com alguns notebooks da Dell, então é bom que vocês já podem ter uma noção bem geral aí. Bom, aqui você vai vir na guia boot, né, como sempre. External Boot Device, vai dar aqui você vai organizar a ordem de boot, né? Então External Boot seria o dispositivo de boot externo. External Hard Disk Drive, interno, né? Internal, que é o HD, e Internal Optic Drive, que é o leitor de CD, no caso interno. Então você tem que entender um pouquinho de inglês, né? Se você não entende um pouquinho de inglês, você vai ter que aprender um pouquinho do inglês técnico aqui. Mas é bem tranquilo você estar pegando aí com a gente. Bom, que você vai alterar essa ordem de boot como? Você vai sempre seguir a regra lá do help ali, né? Ó, F6 ou F5 e vai colocar, você vai poder alterar, ó, posso aqui F5 ou F6, ó, alterar a ordem de boot. Então eu posso colocar o HD como primeiro, o leitor como segundo e o meu dispositivo externo de boot. Quem que é o dispositivo externo? É o nosso Pendrive Tools, tá? É um pendrive de boot, é o dispositivo externo. Então eu vou colocar o dispositivo externo como primeiro. Por quê? Porque eu quero... vamos colocar ele aqui. Porque eu quero que o Pendrive Tools seja a primeira opção de boot. E em segundo eu quero que seja o HD. Bom, feito isso, essa opção aqui também tem que estar ativada, ok? External Device Boot, que ele permite um boot de um dispositivo externo. Se ela estiver assim desativada, não vai dar certo, não vai dar boot pelo pendrive, tá? Então tem que estar ativada. Esse PC não possui menu de boot, então você tem que acessar o setup dele. E aí a gente tem demais configurações nessa máquina aqui, no caso a gente não tem, basicamente essas daqui. Feito isso, você vai vir aqui no Exit, vai apertar, ou você pode apertar F10 para salvar e sair, ou você pode vir aqui em Exit Setup, que ele vai perguntar se você quer salvar, ó, Save Configuration, então sim, e agora ele vai dar boot já pelo pendrive. Ok, gente, está aqui o nosso pendrive, e aí agora a partir daqui é só correr para o abraço.
Então, gente, com isso, a gente encerra aqui o nosso vídeo sobre boot. Espero que você tenha aprendido. Com esses tipos de setup que a gente passou para você aqui, vai ser bem tranquilo. Você vai conseguir configurar aí boot de qualquer PC. Tendo a teoria, mais essas aulas aqui, tenho certeza que você vai conseguir. Beleza, gente? Então, um abraço. Até o próximo vídeo.